Pessoal, mais uma videoaula de cálculo 3 e a gente vai finalizar hoje a parte de sequências do nosso curso, tá? Então, a gente vai falar agora o que vem a ser a sequência, uma sequência definida de forma geral. A gente trabalhou agora com o que a gente veio a chamar de sequências padrões. E no caso de sequências infinitas, uma sequência padrão é aquela cujo o conjunto de índices é todos os números naturais. Vamos lembrar o que é uma sequência padrão. É uma função que sai dos números naturais, que é o conjunto do índice, e chega nos reais, tá? E vem toda aquela teoria que a gente já viu nos vídeos anteriores, tá? O que a gente vai falar agora é que não necessariamente esse subconjunto, esse conjunto de o domínio da sequência tem que ser os números naturais. O conjunto de índice tem que ser os números naturais. A gente vai ver agora sequência definida do ponto de vista um pouco mais geral, tá? Então, para a gente, seja n um subconjunto dos naturais infinito, tá? Uma sequência de números reais indexada por n, cujo conjunto de índices é n. Deixa eu só ajeitar um pouquinho mais a câmera. O conjunto dos números naturais indexado por... desculpe. Uma sequência de números reais indexada por n é uma função que sai desse conjunto e chega em R, tá? E aí a gente vai usar a notação S subíndice n para o elemento S de n, para a imagem de S do ponto n, tá? Do número n. Tá? Então, esse conjunto aqui pode ser um conjunto dos números pares, conjunto dos números ímpares, etc. Tá? Então, a gente tem esse n como sendo o conjunto dos índices, o termo geral Sn, e aqui a notação posicional de sequência, tá? Primeiro, segundo, ou, no caso aqui, indexado por n. Dizer que o limite dessa sequência é L, um número real, em princípio arbitrário. Então, primeira coisa é determinar candidatos ao limite da sequência. Né? Então, esse L, em princípio, é dado, não se conhece nada dele, exceto o fato dele ser um número real. Então, dizer que o limite da sequência S de n é L significa dizer que, dado epsilon maior que zero, existe um n0 em n, o conjunto de índices, tal que se eu olho qualquer índice dentro desse conjunto maior do que n0, então a diferença do termo S de n menos L é menor do que epsilon. Tá? Então é essencialmente a mesma coisa que a gente tinha para a sequência padrão, só trocando os números naturais por um subconjunto infinito dos números naturais. Tá? Caso S de n possua limite, ela é dita uma sequência convergente. Então, isso aqui vai ser uma sequência convergente de forma geral. Tá? Se S de n com n, conjunto dos números, com n, um subconjunto dos números naturais, se eu tenho S de n, uma sequência indexada por n, então, se eu olho para um subconjunto n', também infinito, então ele tem que ser um subconjunto infinito, ele tem que continuar, ele tem que ter termos cada vez maiores, tá? De números naturais. Isso está contido nos naturais e isso é subconjunto disso, portanto isso também está contido nos naturais. Então se eu tenho um subconjunto infinito, eu também tenho uma sequência, essa sequência me determina uma sequência com índices agora em n. Vai ser o conjunto dos S de n, só que agora eu só vou olhar para os índices que estão em n'. Tá? Isso é o que a gente chama de subsequência. Então, toda subsequência está associada a um conjunto, a um subconjunto do conjunto de índices, um subconjunto infinito do conjunto de índices. Então a gente está restrito a sequências infinitas, tá? Porque a gente está mais preocupado com a questão de limite e convergência. Então toda subsequência tem a ela associada um conjunto de índices infinito, que está contido no conjunto de índices original, e dado um subconjunto de índices infinito, também a gente associa a subsequência pegando apenas os termos da sequência original, cujos índices estão nesse subconjunto infinito. Tá? Então, determinar uma subsequência é determinar um subconjunto de índices infinito, já que eu já tenho a sequência estabelecida. Tá bom? E a observação que a gente faz é simples, que é todos os conceitos definidos para a sequência padrão se transcrevem diretamente para a sequência geral. Então, a questão de ser uma função, uma sequência crescente, decrescente, limitada superiormente, etc. Então, por exemplo, vamos
Vamos lembrar alguns conceitos. Quando é que uma sequência S de N vai ser dita crescente? Quando toda vez que eu vou para o próximo termo, o termo geral da sequência não diminui. Então, S de N mais 1, S subíndice N mais 1, é maior ou igual do que S de N para todo N, pelo menos a partir de certo ponto. E uma sequência decrescente é o contrário. S de N mais 1 é menor ou igual do que S de N para todo N a partir de certo ponto. Uma sequência estritamente crescente é quando S de N é maior que Sn mais 1 para todo N. Desculpe, S de N mais 1 é maior do que S de N para todo N. E uma sequência estritamente decrescente é de que S de N menos 1 é menor do que S de N para todo N. Tá? É limitada. Uma sequência limitada superiormente quando existe um número real, tal que S de N é menor ou igual do que aquele número real para todo N. E limitada inferiormente é a mesma coisa. Existe um número real, tal que S de N é maior ou igual do que aquele número real para todo N. Tá? E aí a gente tem o principal teorema envolvendo subsequências, que é o teorema de Bolzano-Vasquez, que diz que toda sequência limitada admite subsequência convergente. Tá? Ele não vai provar porque esse resultado, apesar de não ser muito difícil, você vai, a partir de ser dado uma subsequência, você primeiro mostra que ele possui subsequência monótona, tá? E a partir daí, como ela é limitada, essa subsequência vai convergir. Mas a demonstração não vai trazer nenhum ganho porque você vai pegar a sequência, vai construir uma subsequência forçosamente. Então não vai ter nenhum ganho do ponto de vista do cálculo para a gente. É um resultado que a gente pode assumir. Esse resultado é mais importante quando a gente vai estar mais interessado com as coisas mais voltadas para análise. Então talvez a gente não utilize ele muito do nosso curso. O principal resultado que a gente viu no nosso curso com relação à convergência de sequência ainda é o teorema de Vasquez, que diz que toda sequência limitada superiormente, toda sequência crescente limitada superiormente converge, e toda sequência decrescente limitada inferiormente converge. Não precisa ser estritamente crescente nem estritamente decrescente, basta ser crescente. Né? Ser crescente e limitada superiormente vai convergir. Se é decrescente e limitada inferiormente também vai convergir. Né? A gente viu na aula passada, na videoaula passada, que a sequência menos 1 elevado a n não converge. Porque ela fica oscilando entre menos 1 e 1. Tá? Mas é uma sequência limitada, justamente por causa disso. Ela é sempre menor ou igual que 1 e maior ou igual que menos 1. Portanto, vai possuir subsequência convergente pelo teorema de Vasquez. Nesse caso, não precisaria do teorema, porque é muito simples de ver as subsequências convergentes. Se eu olho para I, o conjunto dos índices pares, e P, I, o conjunto dos números naturais ímpares, o conjunto dos índices ímpares, e P, o conjunto dos números naturais pares, então a subsequência com os índices em I vai convergir para menos 1, com os índices em P vai convergir para 1. Tá? Exercício. Suponha que Sn, onde N é um conjunto de índices qualquer, um subconjunto naturais infinito, é uma sequência que possui limite. O limite de Sn é L. Então, toda subsequência dessa sequência converge para o mesmo valor L. Tá? A volta também é verdade. Se eu tenho uma sequência, só que toda subsequência converge para o mesmo valor L, então a sequência original converge para o mesmo valor L, mas essa é trivial de ser provado. O lado interessante é esse, que fica como exercício para vocês. Tá? Média aritmética geométrica. Tá? A gente vai ver esse exemplo, então a gente vai passar para o próximo quadro para a gente vai terminar essa videoaula falando da média aritmética geométrica, mais um exemplo, de como usar toda a ferramenta que a gente tem até agora de sequência para concluir resultado. E uma coisa que eu quero que vocês fiquem observando é o passo a passo. Como escrever a coisa de forma coerente, de forma que qualquer pessoa que tenha o mínimo domínio do conteúdo consiga ler e entender o que se quer passar. Tá? Usando a simbologia correta, principalmente o encadeamento lógico correto. O que se define como coerente. Tá? De forma que dê para ler. Tá bom? Então a gente vai para o próximo quadro e a gente vai ver como tem detalhes, como a gente precisa de certos resultados para ir construindo passo a passo de forma rigorosa. Tá? De forma que de fato a gente garanta o que a gente esteja fazendo. Tá bom?
Então no próximo barra ele continua. Então, como eu vinha dizendo, a gente vai olhar para a métrica, para média aritmética ou geométrica. Tá? Como é que é construída essa média? Primeiro, considere dois números positivos A e B. Como a gente está pegando dois números positivos, a gente sabe que o B vai ser... Pode supor que o B vai ser maior ou igual que o A, que é maior que zero, tá bom? Como eles são positivos, vão possuir raiz. O quadrado da diferença de raiz de A menos raiz de B é um número maior ou igual que zero, tá? Não só isso. Quando a gente eleva o quadrado, a gente vai ficar com A mais B, quadrado desse, mais o quadrado desse, sendo maior ou igual do que 2AB, porque isso aqui vai ficar A menos 2AB mais B. Né? Portanto, como isso aqui é maior ou igual que zero, para qualquer valores A e B maiores ou iguais que zero, maiores do que zero, no princípio maior igual. Então a gente tem que A mais B é maior ou igual que 2 raiz de AB, ou A mais B sobre 2 maior ou igual que raiz de AB. Perceba que A mais B sobre 2 é a média aritmética dos valores A e B. E raiz de AB, para quem não conhece, é o que é chamado de média geométrica desses dois valores. Tá bom? Então, por causa dessa relação, a gente sabe que a média aritmética entre os dois valores, entre quaisquer dois valores, é sempre maior ou igual que a métrica geométrica. Tá? Que a média aritmética é sempre maior ou igual que a média geométrica. Tá bom? Pois bem, a gente vai chamar de x1 a média aritmética e y1 a média geométrica. Tá? Para n maior ou igual que 2, a gente vai considerar xn como sendo a média aritmética de xn menos 1 e yn menos 1. Ou seja, x2 é a média aritmética de x1 com y1. E y2 vai ser a média geométrica de x1 com y1. De forma geral, o yn vai ser a média geométrica de xn com yn. Tá? Pois bem, então, a primeira coisa que a gente vai mostrar é que a gente vai ter que A é sempre menor ou igual que y1, que é menor ou igual que y2. Isso vai de forma que o y2 é menor ou igual que o yn. Isso vai ser sempre menor ou igual que o xn, que é menor ou igual que o x2, que é menor ou igual que o x1, que é menor ou igual que b. Então a gente tem aqui, quando a gente provar isso, a gente vai estar provando que, primeiro, essa sequência yn é limitada inferiormente por A e limitada superiormente por qualquer xn desse aqui. Enquanto que a sequência xn é limitada superiormente por B e limitada inferiormente por qualquer yn. Tá bom? Isso já vai trazer com que a sequência yn seja crescente e a sequência xn seja decrescente. Tá? Sabemos que A é menor ou igual que y1, que y1 é a média geométrica. Então, A é menor ou igual que raiz de AB. Por quê? Porque o B é maior ou igual que A. Então, B vezes A é maior ou igual do que A ao quadrado. Portanto, raiz de AB é maior ou igual que raiz de A ao quadrado, que é o próprio A. Tá? Então, A é menor ou igual que a média geométrica, que é raiz de AB, que é menor ou igual que a média aritmética, pelo que a gente já viu nessa relação, e isso é menor ou igual que B. Até aí, ok. Agora a gente vai supor que o resultado é válido para n-1. Suponha que a gente verificou isso para o caso de n igual a 1. E aí, agora a gente vai mostrar que se eu verifico para um dado o valor de n, no caso n-1, o próximo já está garantido. Como é que a gente vai verificar isso? Suponha que eu tenha que o resultado é válido para um número natural, que no caso aqui seria o n-1. E eu quero mostrar que para n essa relação continua válida. Tá? Então, o fato disso ser verdade para n-1 me diz que o A é menor ou igual do que o y1, que é menor ou igual que o y2, que é menor ou igual até
yn menos 1. Por sua vez, ele é menor ou igual do que o xn menos 1, que é menor ou igual do que o xn menos 2, e assim vai até o x1, que é menor ou igual do que b. Tá? Isso é verdade por hipótese de indução, tá? Porque eu estou assumindo que é verdade para n menos 1. Tá bom? Muito bem. Quem é yn ao quadrado? Yn ao quadrado é raiz... Desculpe. Yn é raiz de xn menos 1 vezes yn menos 1. Portanto, yn ao quadrado é xn menos 1 vezes yn menos 1. Como eu sei que yn menos 1 é menor ou igual do que o xn menos 1, isso é tudo positivo, eu sei que xn menos 1 vezes yn menos 1 é maior ou igual do que yn menos 1 ao quadrado. Portanto, o yn é maior ou igual do que o yn menos 1. E a primeira desigualdade a gente já conseguiu. Isso que a gente fez, a gente colocou aqui no meio, ó, o yn, tá? Só que ele pode, esse yn ele pode estar aqui. Não precisa estar de fato depois do yn menos 1, logo depois. Ele podia estar entre o yn menos 1 e o yn, poderia ter algum xn, tá? A gente vai ver que isso não ocorre, mas em princípio poderia ter. A única coisa que eu mostrei foi que o yn é maior ou igual que o yn menos 1. Do mesmo modo que xn, que é a média aritmética de xn menos 1 e yn menos 1, é menor ou igual do que xn menos 1. Por quê? Porque o yn menos 1 é menor ou igual que o xn menos 1. Portanto, xn menos 1 mais yn menos 1 sobre 2 é menor ou igual do que o xn menos 1. Logo, xn é menor ou igual do que o xn menos 1. Então, coloquei aqui também, depois, entre esses dois caras aqui, o xn menos 1. Só que, de novo, o que é que poderia acontecer? Poderia acontecer que para algum n, o yn estivesse entre o xn e o xn menos 1. A gente vai ver também que isso não ocorre, tá bom? E por que isso não ocorre? Porque para qualquer n, xn menos yn vai ser igual a xn menos 1 mais yn menos 1, por definição de xn, sobre 2, menos raiz de xn menos 1 e yn menos 1. Que é a mesma coisa de menos 2 sobre, quando eu boto tudo na base 2, vai ficar menos 2 raiz de xn menos 1 e yn menos 1, dividido por 2. Isso daqui é raiz de xn menos raiz de yn, tudo isso ao quadrado. Portanto, isso dividido por 2. Portanto, é um número maior ou igual que zero. Tá claro? Então, o que é que a gente mostrou? A gente mostrou primeiro que yn é maior ou igual que yn menos 1 para todo n, logo essa sequência é crescente, tá? A sequência yn é crescente. É a primeira coisa que a gente mostrou aqui. Depois, xn é menor ou igual que xn menos 1 para todo n, portanto a sequência xn é decrescente, tá bom? Como isso ocorre para todo n, o yn ser maior ou igual do que o anterior, do que o y menos 1. Eu sei que o y1 é maior ou igual do que a, portanto todos eles vão ser maior ou igual que a, todos eles estão acima dessa sequência, mas não só isso. Eles o fato de que o xn ser maior do que o yn, o fato de que o xn ser maior do que o yn me diz que essa sequência também vai ser limitada, porque todo xn é menor ou igual do que b. Tá claro? Porque o xn é uma sequência decrescente. Portanto, o que é que eu tenho? Eu tenho que a sequência yn, ela é crescente e limitada superiormente. Ela vai ser limitada de forma geral, tá? Lembra que é uma função, uma sequência limitada quando é limitada superiormente e inferiormente. O importante é que ela apenas fosse limitada superiormente, porque ela é crescente. Mas ela de fato vai ser limitada. Tá? Do mesmo modo que a sequência xn, ela é decrescente e limitada também. Tá? Então, pelo teorema de Weierstrass, que a gente viu na aula passada, que diz que toda sequência crescente limitada superiormente converge, toda sequência decrescente limitada inferiormente também converge.
Ambas as sequências vão convergir, tá? Então, como ambas convergem, vão existir números reais. Então, perceba o passo que eu estou seguindo, tá? Para começar a concluir coisas. Para eu começar a concluir o limite, eu tive que mostrar, eu tive que construir a cadeia delas e verificar que yn é crescente e xn é decrescente, tá bom? E não só isso, arranjar as limitações. No caso do xn, limitação inferior. No caso do yn, a limitação superior, tá? Isso me garante a convergência dela. Então eu vou ter um número real L1, que é o limite da yn, e um número real L2, que é o limite da xn. Como eu sei que xn é maior ou igual que yn para todo n, eu sei de cara que o L2 é maior ou igual que o L1. Apesar disso não ser importante pra gente, tá bom? Só que quem é esses L1 e L2? Qual é a relação entre eles? Vou mostrar que de fato eles são iguais. Como é que a gente verifica isso? Esse cara é bem simples. Eu sei que L2 é o limite de xn, tá? Por definição. Que é o limite do xn menos 1 mais yn menos 1 dividido por 2. Porque o xn é a média aritmética do xn menos 1 mais do xn menos 1 com y menos 1. Tá? Como o limite do xn isoladamente existe, do xn da sequência xn existe, e o limite da sequência yn também isoladamente existe, vai existir também o limite quando eu divido por 2. Tá? Já que dividir por 2 é a função contínua, não altera a continuidade. Tá? Então vai existir também o limite quando eu divido por 2, propriedade também de limite. Portanto, o limite L2 é o limite da sequência xn menos, de xn menos 1 dividido por 2 quando n vai para infinito, mais o limite de yn menos 1 dividido por 2 quando n vai para infinito. Limite da soma, a soma dos limites. Dividir por 2 é uma constante, você pode botar em evidência, tirar do limite. Limite do produto do limite quando ambos existem. Tá? Então aqui, como esse limite individualmente existe e esse limite individualmente existe, eu posso separar a limite da soma como soma do limite. Esse tipo de coisa tem que ser observado, já que aplicar limites separando e soma sem garantir que cada um dos fatores existe pode levar a erro, como você já deve estar careca de saber. Tá? Então aqui a gente vai ficar com o meio, limite do xn menos 1 mais limite de yn menos 1. Limite de xn menos 1 é limite de xn por motivos óbvios. Isso aqui vai dar L2, isso aqui vai dar o L1. Então, L2 é 1 meio de L1 mais L2. Quando eu passar esse 1 meio de L2 para o outro lado, esse L2 menos 1 meio de L2 dá 1 meio de L2. Então eu tenho 1 meio de L2 igual a 1 meio de L1. Como eu sei que L1 e L2 são maiores ou iguais que zero, na verdade isso aqui já garante que L1 é igual a L2. Né? 1 meio de L2 é igual a 1 meio de L1, L1 é igual a L2. Portanto, esse valor em comum, esse número para qual essas sequências aqui vão convergir, é o que é chamado de média aritmético-geométrica dos números A e B. Tá claro? Então, esse exercício mostra como você usar as ferramentas que a gente teve para obter que essas sequências, não só a sequência xn e y, não só convergem, mas vão convergir para o mesmo valor. Tá claro? Então, faça os exercícios dos livros que vocês encontram pela internet, procurem vídeos aí, se informem, vão atrás da educação de vocês, porque a educação, conhecimento é para quem corre atrás, tá bom? Na próxima aula a gente já começa a questão de séries, tá bom? Então até mais.